Boa tarde, Claudinho. E aí, doutor Solon? Eu finalmente consegui chegar no horário. Não sei porque você insiste. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Hã? Tô ouvindo bem, tô Como ouvindo é? bem. Vamos lá. Travou isso. Mas você tá travando. E aí? Eu tô vendo você bem. O seu que tá. Pronto, agora, É que- agora Ficou melhorou. bom? Ficou bom, ficou bom. Bom, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá. Então, antes de mais nada, agradecer a presença aí. Nós já estamos aí em 30 pessoas nos assistindo, Cláudio, para falar sobre o dia em que a Terra parou. O nosso querido Hum, Raul Seixas. E o futuro é possível? Então, sim. esse é um projeto, né, da Unijorge, que nos convidou para poder trazer alguma coisa sobre o momento. E nós nos reunimos para tratar, depois de alguma tentativa, né, Cláudio? E Sim. conseguimos chegar a esse consenso sobre esse tema, que me parece ser bastante oportuno. E eu vou começar, antes de mais nada, agradecendo a Cláudia por aceitar o convite para dividir comigo essa live, mas já trazer algumas coisas a título de provocação. E aí a gente promove o debate a partir dessas questões. Tem algo, Cláudio, que consta da música de Raul Seixas, que começa com um sonho, que é um tempo Hum, diferente quando nós estamos acordados. Seguindo na travessia da discussão desse tema, do livro que você me indicou, de Maria Rita Kell, Tempo e o Cão, onde ela traz a temporalidade em Benjamin, Bergson, em Freud, em Lacan, e já de cara poder colocar se é possível começar o ensaio de uma discussão onde estamos no verdadeiro pesadelo, que é o coronavírus, e aquilo que traz junto como efeito das vivências, e eu não vou falar de experiências, porque são coisas diferentes, mas a vivência mais não palatável de que o que eu escuto mais das pessoas, sejam pacientes, amigos, colegas, é que tem sido muito mal. E eu fico perguntando sobre Raul Seixas, quando num momento tão interessante, parece premonitório, quando ele inicia como frase para convocar o dia em que a Terra parou, tudo isso foi num sonho. Esse sonho antecipado, de olha de quanto tempo que foi feita essa música, não sei que ano foi feito, mas hum, o tempo chegou. O tempo chegou, mas não mais um tempo de sonho, propriamente dito. Um tempo que a gente quer se livrar. Um tempo que nós não queremos viver. Um tempo que a gente não quer experimentar. E com isso eu me lembrei lá de trás, na minha juventude, na fazenda do meu avô, que quase sempre depois das brincadeiras que ele promovia com os netos, entre eles eu, costumávamos colocar uma rede no terreiro, como se dizia, e olhávamos as estrelas e tínhamos tempo para contá-las. E dizia-se ainda que se botássemos o dedo apontando o céu, contando as estrelas, que criariam verruga. Eu cresci com esse imaginário, né? Depois de ter ouvido meu avô contar tantas histórias, eu aprendi lá atrás que o tempo parecia que não passava. O tempo parava
Não porque eu tivesse aflito, o tempo parava porque eu queria me solidarizar com o mundo, com a experiência de viver. Então tínhamos que esperar o meu avô contar as histórias, brincar de boca de forno, para depois deitarmos ou na rede ou no chão para olhar as estrelas, ou de dia, quando olhávamos as nuvens e brincávamos de fazer desenhos com elas. Só que a música nos convoca de um sonho, e aí eu passo para você pela provocação, é Deu uma travada na hora que você falou da provocação. Quando você fez a provocação, parou. Não a terra, o vídeo. Aí ficou girando. Eu vou retomar a provocação. Lá atrás, quando criança, eu pouco estava me importando, muito pouco estava me importando com os efeitos do tempo. Aliás, o tempo amarrado no chão, pela sombra que se fazia no sol. Meu avô pintou no chão os horários ali para que a gente pudesse identificar mais ou menos por onde estava. Observe, mais ou menos. Então, juntando agora que é a minha provocação, quando Raul diz que no dia em que a Terra parou, ele procurava as pessoas e não estavam lá, a minha pergunta, Cláudio, onde estamos que não nos encontramos lá? Essa é uma boa provocação de muito amigo. Porque. Mas para quem mora na Cidade Baixa desde pequeno, deve ter notícias para falar desse tempo. O interessante é você começar pelo sonho, porque eu estava vendo hoje na Folha de São Paulo, Paulo Enzo, psicanalista, grande psicanalista lá da USP, num projeto que o Christian Dunker também faz parte, que é uma espécie de laboratório dos sonhos. Né? Eles estão colhendo relatos de sonhos, porque as pessoas sonham muito nesse período de pandemia e de quarentena, que é um fenômeno que já foi observado em guerras, né? Em outras situações extremas. E é interessante você começar e trazer a partir dessa questão do sonho, porque a gente saiu, de certa forma, foi arrancado, digamos assim, de um tempo da pressa, que é o tempo, talvez aí o tempo da vivência, né? Um tempo que é avesso à experiência, para pegar um pouco aí o que Maria Rita Kell trabalha com o livro O Tempo e o Cão, que é um livro sobre a depressão. Nós saímos desse tempo da pressa e fomos lançados num tempo da urgência, né? Que é um tempo próprio, o desejo ele sempre se apresenta de forma urgente, né? Ele sempre chega de forma na surpresa, num tempo que não é cronológico, que é mais ou menos, como você falou aí, e ele vem sempre sob a forma de urgência. Então, eu fiquei pensando sobre essas pessoas que sonham muito, e eu tenho escutado muito dos pacientes, muitos sonhos, e sonhos que são sonhos assim de realização de desejo, bem claro, assim, bem aqueles típicos, tipo, eu estava no meu trabalho, eu conversava com um amigo de infância, eu estava indo na casa dos meus pais, que eu não visito há mais ou menos 30 dias. Então, eram sonhos que tentavam, de certa forma, encontrar as pessoas que não estamos encontrando no tempo de vigília, que é um tempo de vigília dentro de uma privação, não é? Que nós estamos num tempo de privação de liberdade, de ir e vir, a privação de fazer escolhas, e estamos privados, de certa forma, também do futuro, não é? Porque essa parada que a Terra, o dia que a Terra parou, é uma parada, sobretudo, produtiva, não é? Uma parada na economia, não é? E uma dimensão de uma parada que nos pega naquele ponto do calcanhar, digamos assim, que é a questão do trabalho e do tempo do trabalho,
né? O tempo da produtividade, o tempo da produção, o tempo da pressa, da aceleração do trabalho. E nós ficamos com uma outra dimensão da temporalidade que digamos assim, menos, digamos que explorada, talvez, muito se fala e pouco se experiencia, né? Que é a dimensão da temporalidade no amor. Porque essa convivência que a Terra parou lá fora, mas dentro das famílias a coisa continua assim funcionando quente, pegando fogo, de uma forma bem quente, né? Então, assim, eu não saberia dizer se é um tempo produtivo, mas também não sei dizer se é um tempo bem quentinho, mais próximo do inferno, ou se é uma quentura do... Mas o fato é que verdade. Existe uma dimensão da vida, que é uma dimensão da vida na família, da vida em casa, da vida da convivência, que nos obriga, de certa forma, a encarar uma experiência que a gente consegue fugir pela via produtiva, que é a via do trabalho nos dias de semana. Então, os domingos são sempre entediantes, porque normalmente domingo é o segundo dia de folga do trabalho. E você já não aguenta mais aquilo. Você imagine uma sucessão de domingos que a quarentena acaba... Há quem diga que não há mais feriados, né? Porque que feriado se a gente está em pleno feriado? Sim, que não é feriado também, ainda tem essa. Que também não é. Que também não é. Então, é uma sensação de não lugar, é uma dificuldade de poder encontrar as pessoas com as quais a gente podia se refugiar dessa experiência que a gente foge, que é a experiência amorosa na casa, né? Seja a casa dos pais, seja a casa do laço conjugal, enfim. Sim. E que a rua, de certa forma, introduz um intervalo. E entre esse tempo da produção e esse tempo dos afetos, digamos assim, domésticos e não domesticados, né? A gente vive uma pressão muito grande, né? Porque a incerteza quanto ao futuro, a incerteza no campo do trabalho, da produtividade, da renda, que, aliás, a gente tem uma certeza, todo mundo vai perder renda. Isso aí eu acho que é uma certeza, tem essa certeza. Mas a gente está precisando encarar alguns, digamos assim, demônios internos, que na hora que a gente para, a gente precisa, e alguns demônios que estão fora também, né? E que a gente passa a conviver com eles. Então, essas pessoas que a gente gostaria de encontrar e que aparecem nos sonhos dos pacientes, porque são muitos encontros, são sonhos de encontros, não é? São sonhos com pessoas, e são sonhos fantásticos. Aliás, as análises têm sido bem interessantes, bem fantásticas. E surpreendentemente interessantes, porque a gente esperava, o virtual, essa coisa, né? Mas esses encontros que se dão no sonho só apontam para uma dimensão da temporalidade, né? Que é o caráter atemporal do desejo. E que esse fica completamente, digamos assim, embaçado no cotidiano e no ritmo da pressa da produção capitalista, que a gente está dando uma paradinha, né? Não é nem uma parada, é uma aterrissagem, digamos assim. Sim. E uma aterrissagem que a gente não sabe se efetivamente tem pista para que essa aterrissagem possa chegar a contento, porque a imprecisão, as incertezas, a busca por quem vai estar ali ao final. Nós estamos perdendo milhares e milhares de pessoas no nosso país, no mundo. Nós temos 2/3 do planeta praticamente hoje dentro de casa, isolados. E todos a se perguntarem, e depois? Alguns já estão dizendo que o depois nunca será igual mesmo, que o depois talvez seja daqui para 2022, um outro pesadelo, né? Eleição que se avizinha, que aí é outra pandemia. Depois do que eu vi ontem, é pandemônio. É por aí. E aí eu ficava me dando conta, né? Até por conta de uma música que me indicaram também, um paciente me indicou, que eu achei fantástica, uma música de Ney Matogrosso. E o que é que nós vamos fazer no último dia? Que Paulinho Mosca também canta. E o que é que eu vou fazer?
eu vou fechar a delegacia, vou transar sem camisinha, vou me reunir com meus amigos no tédio da minha sala vazia. E aí eu fico me dando conta, porque, claro, por conta do isolamento, a gente está acompanhando com muito mais frequência do que antes as ocorrências no mundo virtual. E eu não sei se você prestou atenção que nós estamos vivendo em uma plena síndrome do TBT, que até hoje eu não entendi exatamente o que é. Mas é o símbolo lasanha TBT. É TBT para todo lado. Aí eu fico me perguntando, TBT seria sinônimo de tempo? Story é sinônimo de tempo? Podemos chamar isso de narrativas? Porque se a gente vai pelo caminho tanto de Bergson quanto de Benjamin, ou o próprio Freud tem um tempo, Lacan, tem um tempo que precisa ser experimentado por uma duração. Um TBT. Aonde é que nós vamos encontrar o TBT? Porque quando eu estou falando para você aqui da minha experiência de olhar as nuvens e tentar compor um quadro, um desenho que possa se aproximar de algo, quando eu estou falando do contar estrelas, de escutar a contação de história do lobisomem, do lobo mau, experiências que nós temos perdido, e fico a me colocar uma questão. E se for o último dia? Ou se for o último cenário a viver de um mundo que vinha, conforme você muito bem assinalou, marcado por um capitalismo da urgência? Que isso não é de graça. No momento em que o mundo moderno se instalou, vem junto um monte de exigências. E aqui não trata de qualificá-la se é melhor ou pior. Nós não estamos aqui para defender que as redes sociais não prestam. Não estou falando disso. Eu estou falando que esses objetos que nós contemplamos são aqueles que funcionam como totem, como eu falei no sábado na nossa live. Funcionam como espelhos do que nós estamos procurando que estava lá. Estava lá o TBT. Estava lá o story que 24 horas depois desaparece. Quantas pessoas me procuraram nesses últimos finais de semana sobre as lives que a gente tem feito? Você tem gravado para eu poder assistir depois? E aí a resposta é sempre essa, com um gosto amargo de que não tenho. Elas ficam 24 horas no Instagram e elas desaparecem. E o que desaparece? Aquilo que estava lá. A expectativa sobre escutar alguma coisa de alguém que eu coloco em um lugar. E eu fico me perguntando quais são as nossas referências. O que eu gostaria de fazer se hoje fosse o meu último dia? O que representa os objetos contemplados como objetos que não podem ser nem de longe perdidos, quebrados? Nós conversávamos sobre isso um dia desse, né? A gente está trabalhando essa mudança drástica na clínica, trouxe em conjunto com isso. Sim, mas e se o meu celular quebrar? O que é que eu faço? Ou seja, você plantou em mim, eu já sou histérico, você plantou em mim a insegurança já natural da neurose. Eu já estou desde aquele dia procurando o celular, Claudio. Se o meu quebrar, o que é que eu faço? Onde eu vou estar? Onde é que estava lá? Olha onde nós estamos depositando o último dia da nossa vida. Um virtuosismo do capitalismo parece que agora se misturando com a imagem, o selfie logo existe. Onde estava lá? No TBT? Diga, Claudinho. Não, eu acho que essa coisa do... Não, nisso, do o que a gente vai fazer no último dia, não é? Eu acho que a gente vive um apocalipse sem juízo final, que é isso que é angustiante. Porque a própria ideia, não é? A própria ideia a ideia de historicidade do mundo ocidental,
é uma ideia de historicidade marcada por um tempo que é sempre o tempo que resta, né? Se você pegar, por exemplo, da Boa Nova com o advindo do Messias, não do Messias Pandemônio, que está aí, mas do Cristo. Esse é outro, né, Claudio? Esse é outro, esse é o Messias das Trevas. Mas o advento do cristianismo é justamente de um tempo que prepara um juízo final, não é? O último dia, e que todos nós teríamos que prestar contas, enfim. Então existe uma expectativa de um fim absoluto, que é o Apocalipse, que é o último, né? Que é o ponto final, mas que existiria o dia do juízo final. Então a gente está vivendo um apocalipse sem juízo final, porque a gente não sabe quem vai e quem fica, a gente não sabe como a gente vai sair dessa, né? A gente não sabe se vai sair, enfim. E a gente não pode, por exemplo, gozar o último dia, ou a gente não pode se liberar, porque a gente não pode nem sair de casa, enfim, a gente tem... Então, a temporalidade do mundo ocidental foi marcada primeiro por essa ideia do tempo que resta com o cristianismo, mais tarde com Hegel, né, o espírito absoluto, na fenomenologia hegeliana, no marxismo, com o advento do socialismo, que a gente já passou pela experiência do socialismo real, que não era nem o que Marx estava fabulando, mas a experiência que tivemos foi de um juízo final, né, de uma coisa totalitária e bizarra. E o que a gente se ressentia na virada do milênio, da passagem para o terceiro milênio, era justamente, a gente discutiu muito isso lá na associação, né? Você estava lá fazendo essa discussão com a gente. Eu estava lá, tá na música. Você estava lá. E lá o que a gente estava vendo justamente isso, o fim das grandes narrativas, não é? A utopia se apagando no horizonte, e essas grandes narrativas, o declínio do patriarcado, do político teológico lá atrás, com o advento da modernidade, depois o fim do socialismo real, né? Enfim, o triunfo neoliberal que a gente assistia como o fim da história, como Fukuyama falava, né? Que era uma ideia de juízo final, e que a realização da história seria um banquete neoliberal, né? E é justamente nesse ponto que nós estamos, que é eu não diria do fim do capitalismo, porque seria uma pretensão muito grande, e o capitalismo tem uma capacidade de se reinventar muito, muito forte, mas a narrativa neoliberal, ela, de certa forma, morreu na praia, não é? Não dá para você... Vai ser difícil passar por uma pandemia, como é difícil passar por uma guerra, sem você reconhecer os limites do neoliberalismo. Isso já consta nas páginas dos jornais, já está no próprio governo, que é ultraliberal, com o Paulo Guedes sendo colocado de escanteio, com promessas de intervenção do Estado, né, que não tem outra saída. Né? Enfim. Então a gente está no momento que é esse momento de apocalipse sem juízo final. Né? Que é um tempo de incerteza, é um tempo de emergência da negatividade, é um tempo... Eu tenho visto muita homenagem, muita e justíssima, em relação aos médicos e ao saber médico, porque, claro, se a gente não depositar os médicos, não vai ser o curandeiro da tribo que vai salvar a gente, mas eu me pergunto como é que nós vamos sair também em relação à nossa privacidade, né? A possibilidade de governos, de poderes centralizados terem acesso aos marcadores corporais, a um aprofundamento da biopolítica, né? Há um acirramento da segregação, da xenofobia, da intolerância, que eu acho que é algo que a gente está mais próximo disso do que um triunfo da solidariedade. Né? Então, assim, nós temos incertezas, mas nós temos algumas possibilidades de problematização, né? De problematizações, melhor dizendo, no plural, porque são muitas, e é uma janela de oportunidade para a gente encarar a coisa com mais complexidade, né? Fora desse fla-flu, dessa polarização dos últimos anos, né? Dessa coisa que não é, que é diferente de você negar a ideologia.
Não estou dizendo que não tenha questões ideológicas, não é o momento de discutir ideologia, é o momento de discutir ideologia. Agora, eu acho que não é o momento de se simplificar, de buscar culpados, de você... Não, eu acho que é o momento de você pegar a complexidade que a pandemia e a quarentena nos impõem, não é? Sim. Pegar a complexidade e poder chamar para si uma dimensão que é também da pandemia, isso também vem com o coronavírus, né? Que é o seguinte, quando você fica em casa, você já está fazendo pelo social. Quando você cuida de si, você está cuidando do social. É interessante isso, não é? Então, assim, e retomar não é somente o conceito de coletividade, né? um conceito de coletividade, mas passando por um valor que é nosso, que é o do indivíduo. Que é nosso. E que não tem valoração no sentido moral, né? Mas E de respeitar que você é um no todo. Você não é todo num. No um, perfeito, maravilha, exatamente. Então, essa dimensão de que o indivíduo vale, mas ele vale também naquilo que ele toma como decisão para a coletividade, eu acho que é uma possibilidade de a gente poder fazer uma discussão, que a psicanálise já faz, você sabe disso, muito bem, desde Freud, né, quando diz que não existe uma psicologia individual separada de uma psicologia coletiva, ele vai dizer que a rigor toda a psicologia é social. É social. Lacan vai dizer que o inconsciente é o social, em alguns momentos o inconsciente é a política, e a gente sempre trabalhou com essa questão do sintoma social, né, na associação, e aqui na Bahia e no Brasil isso foi muito divulgado com a clínica do social, a partir de Contábil e tal. Então, assim, a gente tem uma possibilidade, e eu acho que nesse sentido os psicanalistas, né, os psis de um modo geral, mas eu falo dos psicanalistas porque é a área que eu transito mais, tem uma possibilidade de apontar para uma direção nesse momento, quando você falava de Benjamin, de Bergson, da questão da duração, que é a dimensão discursiva e narrativa. A gente não vai atravessar a pandemia se esperar o vírus pegar a imunidade de rebanho para poder conter o vírus, ou o vírus se esgotar, nada disso. A experiência que vai ser contada sobre isso que nós estamos passando é o que vai abrir possibilidades incertas, não é? E duvidosas, mas incertas, de uma saída que seja uma construção de algo novo. Porque se a gente ficar esperando que a saída nos leve para a solidariedade ou para... Não, é o que a gente vai falar sobre a experiência que a gente está passando. Perfeito, Cláudio. Porque senão nós entramos num romantismo que, mais uma vez, vamos nos decepcionar. Eu estava conversando com a Ellen ontem, a Ellen Ferreira, nossa colega, e ela me trouxe um elemento que me chamou muita atenção e eu passei a observar melhor. Eu precisei ir à padaria para comprar alguma coisa e percebi que encontrei muita gente, praticamente todas as pessoas, usando máscaras. E fiquei me dando conta como um dos efeitos. E aí eu fiquei pensando, mas numa viagem total. Me lembrei da Grécia. Quando precisávamos representar a tragédia utilizando-nos das máscaras, das personas, para aproximar o público da realidade trágica que cada um vivia a partir do teatro. E eu fico me perguntando se esse é um dos traços que produzirão como efeito a utilização desses EPIs, como estão chamando, né? Eu me dava conta que o que resta quando você põe uma máscara? O que você tampona? Ou seja, qual é a mensagem do que está ocorrendo agora? Primeiro, de um vírus, de uma invisibilidade, de algo que você não tem uma ciência, não tem um dinheiro, um capital, não tem mercado, nada. Ainda que encontremos a vacina, porque para alguns a saída será a vacina e voltaremos ao normal. De que normal nós estamos falando? Então, quando a gente põe a máscara, eu me dava conta que o que fica tamponado é a nossa boca, nosso nariz. A luva que protege as nossas mãos. E se a gente para analisar a evolução humana, desde o reino animal, a gente vai perceber com Marx, e principalmente com Marx,
que houve uma mudança de paradigma radical no momento em que o homem, saindo daquele que andava de quatro, passou a ser bípede. Ele abriu mão de elementos como o olfato, porque agora ele tinha um campo de visão completamente diferenciado. E aí nós pudemos, inclusive, incorporar a linguagem, usar a boca mais do que para comer, usar a boca para falar. Estas mãos, que são forças de trabalho, elas são as mesmas que nos admitem no mercado, mas agora ela está nos lembrando de um atavismo, de onde nós viemos. E eu estou falando do vírus agora de novo. Isso demonstra, de uma forma metafórica, o que é que estava lá. Exatamente um sonho. Que alguns vão ler esse sonho numa narrativa, como você bem colocou, né, do ponto de vista do discurso, por uma narrativa mítica, mas é nessa narrativa mítica que a gente encontra os sentidos da história do mundo que nós criamos. Lembrando do filósofo Jean-Paul Sartre, que ele diz: não importa o que fazem de mim, o que importa é o que eu faço com o que fazem de mim. Que é isso que você está trazendo muito bem. A ideia de que a saída, ou melhor, a entrada no nível humano, precipita pela vinda desse momento de isolamento, pelo menos algumas questões que estão sendo despertadas. E a gente vê essa dicotomia saúde-trabalho, como se fossem duas coisas completamente dicotômicas, separadas, e que nós não estivéssemos falando do humano, desse humano que andava de quatro, que nem um animal, e que se levantou bípede para usar a palavra, usar a expressividade do seu olhar. E eu já vi várias fotografias dessa na internet. Inúmeras enfermeiras ou pessoas que usam isso como fetiche e que colocam de volta a máscara. Um fantasma da ópera. Eis o coronavírus. E de carona com o coronavírus, essa imagem representativa desse tempo, e que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz com a mão. Essa mesma mão que move o mercado, que faz ele acordar, porque essas coisas me vêm junto com as discussões quando eu penso sobre o que nós estamos falando. O mercado acordou angustiado. Como assim? Manda pro divã. Por que não manda pro divã o mercado? Não, a carta tem que se fazer uma carta aos brasileiros para acalmar o mercado. Que mercado? E que mercado nós estamos falando? Desse sujeito que tem saído do ponto de ter todos os seus destinos definidos por um discurso religioso, enfrentar o individualismo imposto desde penso logo existe, de Descartes, com um positivismo, com uma racionalidade, com a era do iluminismo, a razão plena e absoluta, para logo em seguida vir uma nova pandemia, Freud. Se nós pensarmos o efeito do discurso produzido por Freud, porque eu me lembro da frase que ele diz para Jung, ao chegar no porto de Nova York, quando ele chegava aos Estados Unidos para realizar algumas conferências. E ele usava a seguinte expressão: eles me convidaram para falar sobre a psicanálise e não sabem que quando eu abrir a boca eu trago a peste comigo. É dessa boca que abre. Onde estamos? O que vamos fazer? Que futuro nos aguarda se não podemos bascular, ressignificar aquilo que é do âmbito de tudo ter que ter seguro? Nós temos que estar assegurado com contratos imaginários de toda a ordem. Então, me parece que a pandemia vem junto com um pacote que não é só econômico, que não é só apenas social, mas é de uma dinâmica discursiva que nos impõe calar, escutar, retomar os sonhos de um maluco, beleza, metamorfose ambulante,
Talvez seja o momento de experimentarmos isso que você trouxe há pouco, o amor. As famílias margarinas tão bem vendidas nesses últimos tempos. E de repente a gente se encontra com um fracasso dentro da nossa própria casa. Essas famílias margarinas não estão suportando. Estouram com uma facilidade impressionante. A mesma família margarina que expulsou um monte de gente dos WhatsApp, dos grupos de WhatsApp de família, estão se vendo investidos agora de um tempo outro. Agora tem que viver o tempo, não só de ver, quanto de compreender, que é onde está a duração. Ou seja, esses ideais moralistas que nos alcançam, seguramente nós teremos que fazer uma coisa diferente com isso. De que família nós estamos falando? O que nos solda a esses discursos? Que objetos, que situações, que stories, que TBTs estamos constituindo hoje? Será que a nossa vida se resume a TBTs? Será que a nossa vida se resume a stories, lives? Que é ótimo, eu vejo como um recurso extraordinário, absolutamente extraordinário. Mas, de novo, o pensamento sartreano. Não importa o objeto que eu tenho na mão, agora parafraseando ele. Importa o que eu faço com o objeto que está nas minhas mãos. Como eu vejo, por exemplo, a solidariedade sendo despertada por muitos grupos, e eu tenho participado de alguns deles, e me emocionado em perceber pessoas fazendo atos bacanas. Pode parecer pouco, fechado no casulo da experiência de cada um. Mas aí as redes sociais também multiplicam esses momentos tão efêmeros, e que de vez em quando a gente faz pensar, poxa, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa... Passar por um lugar e ver pendurado um álcool gel no poste, é que alguém ainda se preocupa com o outro. Porque até esse outro tem mudado, as modulações do outro, o grande outro mercado. O grande outro que está mais preocupado com empregos e esquece até de dividir a dor daqueles que morrem. Isso estou falando de alguém que está no lugar de assumir como gestor, que, aliás, ele é a Constituição. Como disse recentemente. Onde é que nós estávamos quando estávamos lá? No inferno? No pandemônio? Porque o pandemônio começou antes do que da pandemia. Então não se trata apenas de romantizar o coronavírus. Já tem um bocado de memezinho feito com eles, fofinhos, emojis com eles, fofinhos. Lindo. É apenas uma das saídas encontradas. Brincar, rir, se divertir. Que até o divertimento agora paga-se um preço até para se divertir. Nós dois aqui, Claudinho, eu em cima de você. O que é que nós vamos fazer se é o último dia da nossa experiência? Se é a nossa último ato? Uma dimensão que você falou que eu achei interessante quando você dizia da mão, e a mão da produção, não é? E a mão... Tem uma expressão que é muito usada, que é a mão invisível do mercado. Sim. Ele fala da mão invisível do mercado, que é como se fosse um ente quase mágico que tem o poder de decidir por nós. E a gente está falando para um público... Imagino muitos jovens universitários, né, que é uma live que estamos fazendo na Unijorge, pessoal de psicologia e outras pessoas que estejam nos assistindo, público jovem, que eu acho que é uma faixa etária bem, digamos assim, sensível a esse momento, assim como são os idosos. E o jovem, por quê? Porque ao longo dos últimos 30 anos, o discurso do mercado, do Deus mercado, da mão invisível do mercado, do que o mercado pedia, do tipo de profissional que o mercado pedia, do tipo de engajamento que o mercado pedia, do que você precisava estudar, das curiosidades que você precisava abrir mão para poder trabalhar, estudar e se formar e ganhar competências e habilidades que eram as ditas desse mercado com sua mão invisível, né?
isso trouxe digamos assim, um efeito colateral muito, muito ruim, né? E não é à toa que a depressão tenha crescido tanto, enquanto um problema de saúde mental e de saúde coletiva, digamos, não é? É um sintoma de uma época. E é um sintoma que revela a época que nós estamos. A gente não tem direito nem de esperar nada, porque se esperar tempo é dinheiro. Que você venha com transtorno de ansiedade, que é justamente você ficar especulando e fazendo uma fuga para frente, e que você tenha a depressão como um sintoma muito compartilhado, é justamente o fato de que se é uma mão invisível, se eu não faço escolhas, a minha condição de sujeito de desejo ela está apagada. Né? Então, totalmente apagada. E na hora que a gente apaga isso, na hora que a gente abafa o desejo, ele vai vazar com sintoma. Ele vai fazer sintoma de tudo quanto é forma. Retorna no real. Vai retornar sob a forma de sintoma. Então, o que eu acho que eu vejo como uma janela, principalmente para os jovens, né? Nesse momento, como uma janela de oportunidade, porque é com muita angústia que se deparam com esse momento de parada mesmo, a faculdade, o Enem, sei lá, eu estou saindo da família agora, deixei de ser criança, sou adolescente, estou encontrando minha turma e tenho que conviver com meu pai e com minha mãe de maneira compulsória. Mas o que eu acho que é uma janela para esse momento é trazer para esse dia do juízo final que a gente não vê, esse apocalipse sem juízo final, né? E esse dia que a gente não vê, trazer uma dimensão que está lá em Freud, no Mal-Estar na Civilização, quando ele vai falar sobre o amor, duas coisas extraordinárias. A primeira é que o amor, sem escolha, ele não tem valor. Se o homem não reconhece suas escolhas amorosas, eu acho que a gente pode esticar isso para as suas escolhas de trabalho, de ócios, de todo tipo de escolha, né? E a admiração. Essa admiração, que eu acho que aí, né, a questão da admiração, é essa busca incessante pelo like, né, pela curtida, pela visualização, que é um pouco por onde vaza isso que é da ordem desse desejo que você precisa abafar em nome do que a mão invisível do mercado está colocando para você. Sim. E o que a mão invisível do mercado coloca, o que ela pede, né? Aliás, essa foi uma das discussões com a ideia do governo federal, com o Bolsonaro, dizendo que o Brasil não pode parar. Surgiu aquela coisa, a bolsa salva a vida. Não é? O mercado, a mão invisível do mercado, o que ela faz é botar a mão para tirar uma libra de carne. O que ela tira de você é sempre uma libra de carne. Ela tirar sempre vai arrancar, como se diz. Quer tirar o couro, como se diz. Então, se você não cultiva e não encontra os recursos e a coragem necessária aí do ponto de vista ético, de você fazer escolhas e de reconhecer que a vida que você leva é uma vida que você escolheu, ainda que a gente agora não possa escolher porque está na privação, perfeito, mas é uma excelente oportunidade para pensar sobre as escolhas. E toda escolha que prescinde de uma decisão de estar dividido. A escolha é escolher por algo que está dividido, que você vai ter que bancar e suportar. Você ganha uma e perde outra. Pronto, para ganhar tem que perder. Tem que ver. O dia do juízo, o interessante é isso, que o dia do juízo final é o dia do balanço só, das escolhas que você fez. E não vai importar se sucesso ou fracasso. O que importa é que você se reconheça nas escolhas que você fez. As erradas, as equivocadas, mas aí volta para a dimensão do que Maria Rita Raquel traz no tempo da experiência. Só existe tempo de experiência se existe um tempo para a escolha, para que você seja. Para o sujeito dividido. Dividido do desejo. E isso me faz pensar, né, na dimensão inflacionada no momento, de tudo ser pela quantidade, da intensidade. Então se medem pessoas pela quantidade de amigos que se tenha nas redes sociais. Aquele que tem o mérito de ter muitos likes, parecem no semblante, se constituírem pessoas mais interessantes do que outras. Isso faz me pensar na dimensão do fracasso que todo amor tem que suportar. Porque o amor é uma forma de fracasso que, pela via imaginária,
a gente tenta dar conta daquilo que nos falta, projetando no outro. Ou seja, no próprio caminho que nos faz deslizar na direção do outro, quando Lacan diz, amar é dar o que não se tem a quem não quer. Porque eu não tenho o que dar, a falta que me falta, o outro não tem. Então já há um fracasso, porque esse lugar é vazio. Esse lugar está sendo colocado como vazio, e aí entra mãos invisíveis para dizer para nós o que é um futuro. Então, e quando estamos falando de amor, estamos sempre no campo da relação do sujeito com os objetos. E aí, a gente vê nos discursos das famílias que nos procuram na área psicanalítica, ou mesmo na área da psicologia, em outras áreas também, mas nessa área me parece particularmente, e já vem com a moldura de sucesso atrelada ao futuro. E preocupados porque o filho com 22 anos, 23 anos, está terminando a faculdade, ou o outro que só com 30 ainda não terminou a faculdade, e o desespero que se abate sobre a família, não podendo suportar o fracasso das escolhas. Como eu acompanho alguns jovens, alguns com 20 e poucos anos, 25 anos de idade, ou seja, um jovem, adolescente ainda, né? E ainda com a bússola das mãos invisíveis, sendo cobrado por buscar profissões certas para o tempo certo. Ou seja, aquilo que dá dinheiro, aquilo que você consegue comprar um apartamento em 10 anos. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que já usar o verbo correr atrás. Você vê que nós estamos contaminados pelo discurso da época, né? Correr atrás, a velocidade. Eu me lembro que eu fiz vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz para medicina com 14 anos. A coisa foi tão grave para quem me viu na carteira, olhando minha carteira de identidade, e disse, só um minutinho, senhor. Foi lá dentro para ver se realmente eu era eu. Eu comecei a duvidar, Claudio, será que eu sou eu? 14 anos de idade. 14 anos de idade, eu prestei o meu primeiro vestibular para medicina. E eu agradeço a Deus que eu perdi, Cláudio. Um grande fracasso naquele momento na minha vida. Eu chorei pra cara, mas o quanto foi importante para poder perceber que o que eu hoje estou podendo contar desse fracasso é a força que o fracasso alinhavou na minha história da minha vida para poder estar dizendo que os fracassos com o amor, com a saúde, com o nosso corpo, com o outro, com as teorias que abraçamos, com os amigos que criamos expectativas, que todas elas são factíveis, ainda que no plano do imaginário, mas que independem do que eu escolhi pelo outro. Eu assisti um filme, por sinal, maravilhoso, assistam. Claudinho, assista esse filme. Qual Sérgio, que conta a história de Sérgio Vieira de Mello. Tem uma frase de uma mulher que é fantástica. E ela diz assim, ela vai embora, o abandona, um rápido spoiler, e ela diz assim para ele, eu não vou esperar, eu não vou ficar aqui esperando para que você decida pela minha decisão. E ela vai embora. Eu não vou esperar que você decida pelo meu futuro. Será que a gente está esperando? Construindo um futuro a partir das decisões do governo? A partir das decisões de que momento vamos poder voltar a uma vida sem máscaras? Bom, eu já diria de cara que sem máscara nunca mais. Acho que pelo menos o real da máscara, ou pelo menos a máscara da realidade. A máscara imaginária de que a gente é esse resultado a toda prova, o coronavírus está colocando em questão. De que resultado você está falando? O que é que você está fazendo com a sua vida? Que histórias você está contando para os seus filhos? Que histórias você está contando para os seus amigos? Você tem alguma para contar? Ou se você é apenas uma carteira de trabalho verde e amarela,
que até isso mudou nesse país, que o que importa não é você construir um futuro sólido, baseado na duração da vivência, da experiência do presente. Entre ficar desempregado e perder todos os direitos, uma instância superior vem e diz, não, não precisa disso. Não há necessidade de proteger da sanha da mão invisível. O dia em que a Terra parou, é que a gente tem que ter um mínimo de consciência social, política, ética, para saber que escolhas nós estamos fazendo pelo nosso país. Que escolhas nós estamos fazendo pelos nossos filhos. Porque não pensem não, esse governo que está aí é uma resposta nossa ao nosso fracasso. Ao fracasso de não poder ter colocado em discurso o que aconteceu em 64. A memória soterrada. Como podemos falar de futuro se não podemos suportar o peso do passado da nossa história? Que há quem finja que não tenhamos uma história cheia de problemas. Não estou dizendo que não temos coisas boas para tratar, mas é preciso nos dar conta da nossa responsabilidade. O futuro passa pelo outro também. A psicologia, lembrando que Claudinho há pouco dizia, é antes de tudo social. Há um núcleo operando enquanto discurso, fazendo laço entre nós. Que escolhas nós fizemos? Qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Tem uma dimensão nós aí, temos 5 minutos para encerrar. As últimas palavras suas e minhas, Claudinho. Aqui o horário é definido, viu? É a nossa live que a gente fica 2 horas não, viu? Não, mas eu vou pegar o gancho disso que você está trazendo, que eu acho que é bem interessante, é que nós não temos... Você veja, nós vivemos perseguindo dinheiro para pagar um plano de doença. Você não paga um plano de saúde, você paga um plano para quando você ficar doente. E você paga caro por isso. Né? Então você trabalha para ter um plano de doença, sob o semblante, né, a mascarada do plano de saúde. Porque se fosse plano de saúde, o que seria mais valorizado seria a prevenção. Seria o caráter preventivo. E não o caráter da intervenção depois, que é próprio dos planos de saúde. Você só procura quando está doente. Então, essa é uma dimensão do predomínio do discurso médico naquilo que a gente vê na relação, que assim, não tem relação médico-paciente, como diz o Jean Clavroy, né, naquele livro Na Ordem Médica. Não existe relação médico-paciente, existe relação médico-doença. O médico se relaciona com a doença. Não há sujeito. Não é com o paciente. Não tem sujeito, então é com a doença que ele se relaciona. Aí você veja como o capitalismo ele vai colonizar o discurso médico para ser o porta-voz do seu lucro, que é lançando os planos de saúde e enfraquecendo a saúde pública. E toda essa questão que a gente está vivendo é uma questão epidemiológica, de saúde coletiva, e quem é que vai bancar isso aí? O Estado. O poder público. Então, o que é interessante é que a gente pode poder pensar isso que você trouxe como a questão do discurso, da questão política, da dimensão da saúde coletiva, né? É que a gente se programa para ter um plano de saúde, mas a gente se permite determinados excessos que vai dar em doença. Mas a gente tem um plano de saúde. É um plano de saúde que nos leva até lá. Fumar dá câncer, mas eu tenho um bom plano de saúde. Né? Então eu vou tacar o cigarro. Enfim, bebida da cirrose, mas eu tenho um excelente plano de saúde, que cobre tudo, ou UTI maravilhoso. Quer dizer, você não tem um plano de saúde, você tem um plano de doença. E como o coronavírus, com essa pandemia, está permitindo a gente ver que saúde precisa ser um trabalho muito mais no sentido da prevenção, não é? Que quando você vai discutir também a educação, você precisa ver que a gente precisa pensar formas, não é? De preparar a juventude, porque isso aí é resultado nas faculdades de medicina, de direito, sobretudo, que são os 2 discursos mestres, mas em todas as faculdades, de preparar o jovem para que ele tenha uma dimensão do coletivo. Essa dimensão política que você está trazendo, né? Para que ele saiba que existe um social aí, e que ele vai atuar nesse social. Né? Enfim, para que ele possa fazer as escolhas, para que ele possa escolher, né? Entre um plano de saúde e um plano de doença. Né?
Sim. E que o plano de saúde, agora para encerrar, agradecendo a você, Cláudia, a Unijorge, por ter aberto esse espaço para a gente poder trazer algumas palavras num momento tão grave das nossas... estamos vivendo um momento muito perturbado, mas que, ao mesmo tempo, um momento muito rico de experiências, para quem pode vivê-las. Eu escutava uma pessoa que me procurou de madrugada, que viu uma das lives que a gente fez, e em certo momento, de madrugada, por volta das 3 da manhã, ela me disse: eu tenho 2 filhos, já casados, moram em outros países, sou divorciada, moro sozinha e me dei conta que construí um patrimônio importante, e me dou conta que o que eu preciso ter do meu lado agora, o dinheiro que eu tenho na conta não é suficiente. Comprando um audiobook, comprando um celular, um computador, nada disso vai me dar aquilo que a solidão está me impondo pensar. Então, ela me traz uma coisa que me deixou muito sensibilizado, no sentido de que cai algumas fichas para ela. Eu não estou falando, estou falando de uma pessoa que não é minha paciente nem nada. Eu conheci ela na rede social. Ela me procurou depois da live e de madrugada, sem conseguir dormir, que é a questão que nós falávamos do sonho. Ela diz: quantas pessoas eu vejo saindo para trabalhar, com poucos recursos, preocupadas com o dinheiro que está faltando. Eu tenho em excesso e sinto que no momento eu não tenho nada. E eu não consigo me imaginar saindo dessa situação, continuando usando os mesmos recursos da mesma forma que eu tenho feito. Ou eu não terei aprendido nada. Eu quero voltar a ter sonhos, a dormir. E não quero dormir com Rivotril. Eu quero dormir porque o estado de felicidade que possa me alcançar pelas escolhas novas que eu venha fazer sejam outras. Talvez seja essa a grande... Pedir autorização a ela para que pudesse estar colocando isso aqui. Mas talvez seja exatamente esse o momento. Um maluco beleza nos ensinou que um dia a Terra ia parar. Parou. Um outro maluco nos pergunta o que vamos fazer se tivéssemos um último dia. Parece que a loucura, os malucos, têm muito mais a dizer do que discursos que acomodam resultados, recursos, mas que não concebem o sujeito, conforme Cláudio acabou de chamar a atenção. A relação é entre o maluco beleza. O mesmo maluco beleza cantou Ouro de Tolo, que é a morte chegar, você com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar no dia do juízo final. Que tenhamos coragem de pensar essas coisas. Que possamos fazer conforme Sartre nos chamou a atenção. O que é que nós vamos fazer com o que está sendo feito conosco, com esse isolamento? Me parece que essa é a nossa proposta. Últimas palavras para encerrar. Muitíssimo obrigado a você, Claudinho, a todos que estão até aqui, 40 e poucas pessoas dividindo conosco esse momento. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para levar, se não alento, a mostrar o quanto é importante suportar os fracassos para construir coisas novas. Obrigado, Claudinho. Obrigado a você, obrigado, Ana Jorge. Um grande abraço. Obrigado, Ana Jorge. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijos! Vou fechar.